Olá, alunos. Esse vídeo aqui vai ser a correção da nossa segunda avaliação. Bom, a nossa segunda avaliação cairia a mesma coisa que caiu no primeiro bimestre, mais o conteúdo do segundo bimestre. Por quê? No primeiro bimestre, a gente aprendeu o básico de programação, que é criar uma variável, fazer um if-else, que seria a condição, fazer um laço de repetição para que fosse executado o mesmo bloco de código várias vezes. Isso geralmente é usado em todos os programas, por isso que cairia todo o conteúdo da disciplina na nossa segunda prova. Na nossa segunda prova, qual foi o conteúdo que a gente viu em sala? A gente começou a ver vetores, ou seja, como armazenar diversos valores em uma única variável. Nós vimos matrizes, que seria a evolução ali dos vetores, né? Na verdade, uma diferença pequena entre um e outro. Nós vimos strings, que é um tipo especial de vetor, é um vetor de caracteres, então ele tem esse nome especial de string. A gente consegue guardar uma frase, uma palavra, em vez de guardar só um caractere. Por fim, a gente viu funções. Funções, eu falei para vocês que só cairia a parte mais básica de funções, aquele finalzinho da aula de funções, funções recursivas e etc. Não cairia, porque é um conteúdo mais avançado, então eu não vou cobrar de vocês funções recursivas, passar vetores para função, essas coisas. Então, o que vocês tinham que saber basicamente era como criar e como usar uma função. Era isso. Bom, então essa foi a nossa prova. Vocês fizeram pelo Moodle, né? Mas eu também tenho aqui eu fiz o PDF dela com as instruções gerais. A nossa prova tinha só 2 exercícios. Um exercício avaliando a parte de vetores e outro exercício avaliando a parte de funções. Apesar de ser só 2 exercícios, eu fiz no mesmo esquema da nossa primeira prova. Eu trouxe um código já pronto, com lacunas. Se somar as lacunas do primeiro e do segundo exercício, a gente vai ter 17 lacunas, ou seja, tem bastante pequenos exercícios. Cada um eu coloquei valendo 0,7. Então, se você, por acaso, errasse uma das lacunas, você não perderia muita nota. Valeria só 0,7 cada uma. E se vocês fizerem a conta de 17 exercícios, cada um valendo 0,7, vocês vão ver que vai passar de 10. Vai chegar a quase 12. Acho que deve ser 11,9. Isso significa que tem esses 2 pontos extras nessa prova, que é uma prova mais difícil, porque envolve todo o conteúdo da disciplina. E vocês, por causa da pandemia, etc., têm menos tempo para estudar. Vocês tiveram um semestre mais curto, então tiveram que estudar mais rápido, não tiveram tanto tempo assim, por isso que eu tento ajudar deixando a prova mais fácil e com esses 2 pontos extras para vocês nessa segunda prova. Lembrando que a segunda prova vale mais do que a primeira, né? Então, só com a nota da segunda prova já dá para passar na disciplina. Então, o nosso exercício 1 trazia esse código aqui, né? Os includes, o main, declaração de variáveis, e mais um código que à primeira vista pode assustar. Mas se você olhar pedacinho por pedacinho, que é a forma correta de analisar um código, você vai montando ele pouco a pouco e vai vendo que ele não é complicado. Antes de querer tentar entender, né, o código, a gente precisa ler o enunciado do exercício. Faça um programa que guarde o registro dos usos de um laboratório. Cada vez que uma pessoa quiser usar o laboratório, ela deverá inserir seu nome.
quantas máquinas deseja usar e por quantas horas. Então, seria um programa que controla quem entra, quem sai, quem faz o que no laboratório, para ficar registrado. E as informações são essas três: nome de quem chegou, quantas máquinas usou, por quantas horas. É só isso que precisa guardar. Cada vez que vem alguém no laboratório, tem que inserir as informações, o nome da pessoa, quantas máquinas e por quantas horas. O nome da pessoa deverá ter no máximo 99 caracteres. Então, como está escrito o nome deve ter no máximo 99, quando a pessoa for digitar o nome, ela vai poder digitar até 99 caracteres. Eu tentei deixar bem explicado isso daqui. Isso significa que você deve ter uma estrutura, né, uma variável, estrutura porque o vetor é uma estrutura, né, que armazene exatamente um nome de 99 caracteres digitado pelo usuário. Até aqui você vai pensar, tá, então é um vetor de tamanho 99. Mas, na verdade, não é. E eu deixei ainda mais claro a explicação. Ó. Lembrando que o scanf pode adicionar um caractere automaticamente. E que caractere é esse? Se vocês revisitarem as aulas de strings, vocês vão lembrar que quando eu peço para o usuário digitar um nome com porcentagem %s, o scanf coloca um caractere a mais, que é o caractere que marca que acabou o nome ali. Então, e esse caractere adicionado pelo scanf também deve ser adicionado no nosso vetor. Porque é óbvio, eu preciso guardar esse caractere porque ele mostra o final da string. Então, o nosso vetor vai ter tamanho 100. 99 para guardar o nome e 1 para guardar esse caractere extra do scanf. O programa deverá exibir inicialmente um menu. Então, assim que o programa inicia, ele exibe um menu, mostrando as opções que o usuário tem, 1, 2 ou 3. 1, ele registra um uso, ou seja, ele insere essas informações ali em cima, nome, máquinas e quantidade de horas. Se o usuário escolher 2, imprime todos os usos, ou seja, todas as informações que estão registradas no programa. E se ele digitar 3, encerra o programa. Uma informação importante: outros números de opções não fazem nada. Então, os únicos números que fazem alguma coisa são esses 3. Isso daqui é uma das lacunas que vocês tinham que preencher. O programa deve registrar no máximo 100 usos do laboratório. Isso significa que o seu programa deve conseguir guardar exatamente 100 usos, não mais nem menos. Eu deixo isso bem claro por quê? Um vetor de tamanho 1000 consegue guardar no máximo 100 usos, mas eu não quero isso. Eu quero que vocês criem um vetor com o tamanho exato para 100 usos. Inclusive, era uma das lacunas. Então, é para 100 usos. Nesse caso, eu posso ter um vetor de tamanho 100. É diferente desse vetor aqui em cima, que é de strings. Né? O vetor de strings é um vetor diferenciado. Esse vetor aqui vai guardar o quê? Vai guardar como inteiro a quantidade de horas, como inteiro a quantidade de máquinas, e como um vetor de strings a quantidade de nomes. E eles vão ter tamanho 100, para conseguir guardar 100 valores. Enquanto o usuário não digitar 3, o programa sempre voltará ao menu. Informação importante essa daqui também. Ó. Isso significa que depois de o usuário escolher uma opção, o que acontece? Ele pode registrar, pode imprimir, e se não for sair, é exibido novamente o menu. E fica exibindo infinitamente, até que o usuário digita 3 para sair. Aqui já tem o código com as lacunas. A lacuna A, B, vai até a L. Um monte de lacunas. As 3 primeiras, então, A, B, C, são as que declaram variáveis. Então, vamos lá. Complete corretamente a lacuna A. Então, percebe que na primeira lacuna, eu estou criando meu vetor de strings. Ó. É um vetor que eu tenho que guardar 100 nomes.
Então, todos são vetores de char, né? Vetores de caracteres. Eu tenho que guardar 100 nomes. Para guardar 100 nomes, eu preciso ter um vetor de tamanho 100, porque ele vai guardar 100 nomes. Então, ó, ou é esse, ou é esse, ou é esse aqui. Mas eu preciso que cada nome guarde até 99 caracteres digitados pelo usuário, mais um caractere adicionado pelo scanf. Então, dá 100. Então, é 100, 100. Então, vamos substituir aqui, ó. Char nomes, 100, 100. Próxima lacuna. Agora são as informações relacionadas a quantas máquinas o usuário usou. Porque cada vez que ele usa, ele guarda quantas máquinas usou, que é um inteiro, ó, todos são inteiros. Se eu preciso, então int máquinas, se eu preciso guardar no máximo 100 usos, então eu preciso de um vetor que caiba 100 valores, 100 elementos. O último de todos é o vetor de horas, que vai ser idêntico ao vetor máquinas. Então, eu preciso também guardar 100 valores de horas. Então, está aqui declarado minhas 3 variáveis. Vocês percebem que há outras variáveis, né? Tem essa variável opção, que, dando uma olhada no restante do programa, né, começa aqui com o while, depois a gente vai ver, e ele imprime um monte de coisa na tela. Ele imprime o quê? Menu, opção 1, 2 ou 3, depois pede para o usuário digitar a opção, que é um inteiro. Então, agora vocês já sabem para que serve essa variável opção. É para guardar 1, 2 ou 3 que o usuário digitou. Maravilha. Agora a gente tem que descobrir para que serve essa outra variável. A variável registros, começando em 0. O nome já é sugestivo. Ela guarda quantos registros tem no programa. Cada vez que um usuário usa o laboratório, ele tem que registrar a entrada dele no laboratório. Registrar nome, quantidade de máquinas e quantidade de horas. Então, essa variável deve guardar o total de registros. Ela começa em 0 porque ainda não tem nenhum registro. Se vocês derem uma olhada aqui embaixo, então, aqui, menu, né, um monte de printf. Tranquilo, só printf. Peguei o que o usuário digitou. Legal. Se o usuário digitar 1, opção 1, né, eu sei que é para registrar um uso. E pelo que falava lá no enunciado, o que fazia registrar o uso? Eu podia registrar no máximo 100 usos, né? Por isso que tem um if else aqui, ó. E vocês já vão imaginar, né? Ó, não é possível registrar mais usos. Deve ser porque já está lotado, já tem 100 registros. E tem um else. Ou seja, se não está lotado, eu vou pegar o nome de quem está usando o laboratório, a quantidade de máquinas, a quantidade de horas, e eu vou incrementar o valor da variável registros. Por isso que o registros começa em 0, e cada vez que o usuário seleciona a opção 1 e preenche os dados, eu incremento em 1 a quantidade de registros. Então, na primeira vez que o usuário selecionar a opção 1, ele vai digitar as informações e registros vai valer 1. Se ele escolher de novo a opção 1, ele vai de novo preencher as informações e registros vai valer 2. Então, registros vai sempre valer a quantidade de registros que o usuário digitou. Bom, agora que a gente já sabe para que serve cada variável, vamos dar uma olhada nesse D aqui, ó. É a condição do while. Enquanto tal coisa acontecer, eu vou ficar rodando esse programa. Ó. Esse programa começa aqui, né, nessa chave, e termina lá no final. Ó, depois acaba. Ou seja, todo o meu programa está dentro desse while aqui. E o que esse while faz? Mostra o menu, o usuário digita uma opção, eu verifico se a opção foi a opção 1. Aí, ó, se a gente seguir aqui ó, na linha desse if, ó, tem um else. Se a opção for 2, ele vai fazer outra coisa e acabou. Bom, se a opção for 1, o que ele tem que fazer? Inserir um registro. Se a opção for 2, o que ele tem que fazer? Imprimir na tela todos os registros. E se a opção for 3, o que ele tem que fazer? Sair do programa.
mas percebe que não tem, ó, essa opção, né? Eu poderia fazer, né, um else e depois um break que faria sair do programa, mas eu não fiz assim. Então, é a variável que controla o laço, para saber quando que eu paro de rodar esse laço. Enquanto for verdadeira essa condição, eu vou ficar sempre mostrando para o menu, ou para o usuário o menu, sempre vou pedir para ele digitar e vai ficar nisso eternamente, mostrando o menu, escolhe a opção, mostra o menu, escolhe a opção. Tá, quando que eu tenho que encerrar o meu programa? Quando o usuário digitar a opção 3. Então, aqui, ó, na D, é quando a opção for 3, eu encerro o programa. Mas será que então tem que ser desse jeito? Vamos parar para ler o que está escrito. Ó. Enquanto a opção for 3, eu mostro o menu? Não, é o contrário, né? Enquanto a opção não for 3, eu mostro esse menu e fico rodando esse programa indefinidamente. O dia que o usuário digitar a opção 3, ele vai ver que não é igual a 1, ele vai ver que não é igual a 2, aí ele volta lá para o começo. Aí ele vai ver a opção é diferente de 3? 3 é diferente de 3? Não. Então deu falso, ele sai do laço, acabou o programa. Mas vamos supor que o usuário digitou 1. Tá, ele vai rodar isso daqui, vai chegar no final, vai voltar para a condição. 1 é diferente de 3? É, porque o usuário digitou a opção 1, né? Então, 1 é diferente de 3, verdadeiro, mostra de novo o menu. Porque ele digitou 1, não é para sair. Se ele digitar 2, a mesma coisa. 2 é diferente de 3? É, mostra de novo o menu. E se ele digitar 4, 5, 6, 4, 5, 6 é diferente de 3? É, qualquer outro número vai ser diferente, mostra o menu para o meu usuário. Eu só vou sair quando o usuário digitar 3. Então, enquanto ele não digitar 3, enquanto a opção não for 3, eu rodo o programa. Então, aqui nas opções da letra D, ó, era a nossa variável, né, a opção com 3 aqui, tinha igual, diferente, maior, menor, etc. Mas o correto é ser diferente, porque no enunciado deixava bem claro que é só quando digitar 3. Então, tipo, não é se tiver maior, não é se tiver maior ou igual, tem que ser exatamente esse número. Então, era essa daqui a resposta. A próxima lacuna é a lacuna que fica nessa condição. Essa condição está onde? Está dentro da opção 1. Então, foi mostrado o menu para o usuário e ele selecionou uma opção, que no caso é 1. O usuário digitou 1. Quando o usuário digita 1, acontece isso daqui, ó, porque isso daqui está dentro dessas chaves. Ó. Essas duas chaves aqui estão ligadas. Ó. Tem vez que buga o dev e ele não deixa colorido, né? Mas aí eu clico aqui, está colorido. Ó. Então, tudo que está aqui ó, é o código da opção 1, que é registrar um uso. Deixa eu voltar. Só que percebe que esse registrar um uso tem uma condição também. Por que tem uma condição? Porque pode ser que não dê para registrar, ó, não é possível registrar mais uso, e pode ser que dê para registrar. Pelo enunciado, lembrem que, vamos voltar aqui, o programa deve registrar no máximo 100 usos. Por isso que a lacuna E ó, vai ser uma dessas condições aqui. Ó. Qual será a condição para saber se já está cheio, se ainda eu posso registrar mais usos do laboratório? A melhor forma de vocês descobrirem é pensando com calma cada opção e usando valores na mente, assim, já, porque não vai dar para rodar esse código agora, né, do jeito que ele está, mas usando valores e vendo se esse valor funcionaria ou não. Usando o teste de mesa, né? Quem não conseguir imaginar, né, pode escrever num papel e coloca quanto que vale, faz na mão mesmo, ó, essa condição é verdadeira ou falsa, se for verdadeiro, entra aqui, tá certo ou tá errado? Se for falso, entra aqui, tá certo ou tá errado?
E o segredo está justamente em com quais valores vocês vão testar. Vocês devem sempre testar com os valores limites, porque é nos valores limites que geralmente tem um erro de lógica. Se eu testar com valores muito óbvios, geralmente vai dar certo. Então você tem que testar com valores limites. Como assim valores limites, né? No caso aqui, o limite é 100, o limite de registros. Eu preciso, se tiver 100 registros, eu não posso registrar. Então, o certo é você fazer testes com 99, 100, 101, para saber se está funcionando o seu programa. E, eventualmente, com zero também, porque zero é o valor inicial, né, para saber se está funcionando. Se funcionou com esses 4 valores, então está certo aquela alternativa. Lembrem-se que registros guarda a quantidade de registros que já tem no programa. Então, se registros for 100, quer dizer que eu já tenho 100 registros cadastrados. Então, eu não posso cadastrar mais. Aqui, ó, é a nossa primeira. Ó. Tinha umas outras, por exemplo, se registro for 99. Bom, se registro for 99, quer dizer que eu tenho 99 registros, então eu posso ter mais um, não tem problema. Se registro for diferente de 100, por exemplo, 0 é diferente de 100, começa com o valor 0. Então, 0 é diferente de 100? É. Então, já cai aqui. Não é possível registrar. Mas espera aí, tem 0. Esse é o primeiro que eu vou registrar. Então, não pode ser aquela opção, né? Registros menor que 100. Mesma coisa. 0 é menor que 100? 0 é menor. Então, verdadeiro cai aqui. Mas espera aí, eu ainda nem registrei, já está cheio? Está errado. E talvez uma que também desse confusão na cabeça de vocês seria essa daqui, né? Registros maior que 100. Se eu colocasse registro maior que 100, vamos lá, né? 0 é maior? Não, 0 não é. Ó, funcionou. Vou lá, vou registrando. Quando tem 1, 2, 3, 4, 5, óbvio que 1, 2, 3, 4, 5 não vai ser maior que 100. Por isso que vocês têm que testar com os limites. Por exemplo, 99. Eu tenho 99 já cadastrados. Vou cadastrar mais um. 99 é maior que 100? Não. Ó, funcionou. Cadastrei. Agora eu tenho 100. Agora eu vou tentar cadastrar, mas eu já tenho 100. 100 é maior que 100? Não. 100 não é maior que 100. Ah, então ele deixa. Opa, então está errado. Está errado porque ele deixou cadastrar. Agora eu tenho 101 cadastrados. 101 é maior que 100? Opa, agora 101 é maior que 100. Então ele não vai deixar eu cadastrar mais. Só que, espera aí, eu já cadastrei um a mais do que eu podia. Então também está errado. Então é se for exatamente 100. Se existisse essa opção, maior ou igual, essa opção também estaria correta. Mas essa opção não existia lá. Só existia a opção igual. Então, quando chega a 100, não é mais cadastrado. As lacunas F, G e H são scanfs. Então, eu vou cadastrar, eu vou pedir para o usuário digitar o nome, digitar a quantidade de max, digitar a quantidade de horas. A F talvez seja a mais complicadinha, né? Mas se vocês derem uma olhada na aula de strings, vocês vão ver como que se faz um scanf com strings. A G e a H são mais tranquilas, porque são inteiros. Vocês vão fazer um scanf no vetor de inteiros, né? É mais fácil. Então vamos lá, vamos dar uma olhada no scanf. Aqui ó, tem várias opções para vocês aqui. E tem opção com porcentagem S, porcentagem C, S, C. Bom, vocês já sabem que porcentagem C está errado. Por quê? Porque a gente não vai ler só um caractere, a gente vai ler um texto. Então só pode ser porcentagem S. Dos porcentagem S, ó, tem o que. Opa! Tem o vetor de nomes na posição registros. E tem o e nomes na posição registro. Esse e aqui está errado. Lembra que para porcentagem S, a gente não usa o e. Então, só pode ser ou essa opção ou essa opção aqui. Uma das duas. Por que a gente não pode pôr o e? Lembra que quando a gente passa um vetor inteiro para o scanf, a gente já está passando o endereço. Então, não precisa ter o e.
Eu vou usar registros ou eu vou usar registros mais um? Vamos pensar. Vamos copiar por enquanto aqui para cá. Vamos pensar. Registro começa em 0. Não tem nada. Primeira vez que eu estou rodando o programa, escolho a opção 1. Ó, está em 0, não está cheio, cai no else. Cheguei nessa linha aqui. Primeira vez que eu cheguei nessa linha, primeiro registro que eu vou inserir, meu registros vale 0. Digite o nome. Eu vou guardar no vetor nomes, posição 0. Tá certo isso? Tá. A posição 0, lembra que todo vetor começa na posição 0. A outra opção era guardar em registro mais 1. Se eu fizer isso, ó, registros 0 mais 1, vai dar 1. Então, ele vai guardar na posição 1. Também vai funcionar. Só que, e a posição 0 eu não vou usar? Não, não vou usar, porque eu já comecei usando da 1 para frente. Porque aí no próximo, ó, o registro já vai valer 1. Próxima vez que entrar aqui, 1 mais 1 é 2. Então, ele vai gravar no 2. Percebe que já era, morreu o 0. Eu não estou usando a posição 0 do vetor. Que a gente sempre deve usar, a primeira posição do vetor é a posição 0. Até agora não teve problema, a não ser desperdiçar a posição 0. Só que vai ter problema. Por que vai ter problema? Porque quando eu estiver registrando o último elemento aqui, ou seja, se registro for 100, já não posso mais, né? Então, registro 99. Lembra, a gente sempre testa com os limites. Vamos testar com 99. Eu tenho 99 cadastrado. Eu posso cadastrar mais um? Posso. Eu tenho 99. Então, 99 é igual a 100? Não, não é. Ele vai deixar eu cadastrar mais um. É o último. Então, vamos dar uma olhada. Registros mais um. 99 mais 1 é 100. Nomes na posição 100. Opa! A posição 100 não existe. Porque um vetor de tamanho 100 tem a posição que começa em 0 e termina na posição 99. Assim, ele consegue guardar 100 valores, de 0 a 99. Então, não existe a posição 100 do vetor. É como se fosse, vamos imaginar um tamanho de vetor mais simples, né? Um vetor de tamanho 5. O vetor de tamanho 5 tem quais posições? 0, 1, 2, 3, 4. Como sempre começa em 0, ele nunca vai chegar na posição 5. Por isso que colocar esse mais 1 está errado, porque quando o usuário digitar o último registro, ele vai acessar uma posição inválida do vetor. Então, é sem esse mais 1 aqui. Então, fica desse jeito, do jeitinho que foi passado em aula. E também tem que lembrar que se a gente começar a guardar no lugar errado, ó, na hora de imprimir na tela também não vai dar certo, porque aqui imprime certinho, começando do 0. Então, não vai dar certo aqui embaixo. Próximo, eu tenho que fazer um scanf pedindo máquinas. Máquinas é um inteiro, porcentagem D. Máquinas, registros. Só que como é um inteiro, eu uso o E. Porque agora, máquina registros é um inteiro. Então, eu tenho que passar o endereço desse inteiro. Nome registros não é um inteiro, é um vetor. Vamos relembrar aqui, ó. Nomes, ó, é um vetor, de caractere. Máquinas é um vetor de inteiros. Horas é um vetor de inteiros. Então, tá aí a diferença. Esses dois vão funcionar do mesmo jeito. Esse vai funcionar diferente. Esse é um vetor de inteiros, esse é um vetor de caracteres. Ou seja, aqui eu estou passando um vetor inteiro, aqui eu estou passando um inteiro, então eu estou passando um endereço. A mesma coisa eu faço para horas. Então, copiar e colar horas aqui. Então, aqui o próximo ó, teria as opções para máquinas, o próximo as opções para horas. Aqui teria porcentagem F também, não é porcentagem F porque não é um float, é porcentagem D porque é um inteiro. Agora vem o for. O for está dentro da nossa opção 2, que é a opção que imprime na tela todos os registros cadastrados. Bom,
Vocês lembram como que usa um for? As nossas opções aqui, ó, são essas daqui, todas estão sintaticamente corretas, né? Primeiro, tem a variável inicial, com o valor inicial aqui, ponto e vírgula, a condição, ponto e vírgula, o incremento da variável. Então, a sintaxe está correta em todas. A única coisa que muda de uma para outra é a condição. Então, era a condição que vocês tinham que tentar saber, tentar entender qual condição vocês iam colocar aqui, que seria a condição correta para imprimir todos que estão guardados. Bom, a gente tem uma variável i, né, que ela começa em zero, e qual que é o último valor que pode ter? 99, porque a gente tem um vetor de 100 posições, 100 valores que são guardados no meu vetor, 100 elementos, e as posições começam em 0 e terminam em 99. Então, eu tenho que fazer um i que vai de 0 até 99. O único daqui que vai, na verdade, de 0 a 99, se eu quisesse ir em todo o meu vetor. Mas, na verdade, o registros guarda esse máximo. Você poderia substituir registros aqui por 100, tanto faz. Mas registros é a quantidade total de elementos guardados no meu vetor, né? Então, se eu tiver 0 registros, vai valer 0. Se eu tiver os 100 registros, ou seja, se eu tiver lotado o meu programa, registro vai valer 100. Vamos supor que registro vale 100. Então, enquanto o i for menor que 100, ele continua incrementando o i, né? Ou seja, quando chegar no 0, incrementa, 1, 2, 3. 98 é menor? É. 99 é menor que 100? É. Legal. 100. 100 é menor que 100? Não. 100 é menor que 100. Opa, então ele não vai rodar o i valendo 100. E é justamente esse daqui, essa a alternativa correta. E tem que ficar menor que a quantidade de registros. Vamos testar com 0. Vamos supor que eu não tenho nada cadastrado no meu programa. Registros vale 0. Primeira vez que eu rodo o programa, eu já escolho a opção 2. Não tenho nada cadastrado. E vale 0. 0 é menor que 0? Não. Ah, então ele não imprime nada. Por quê? Porque a condição é falsa, ele não entra nas chaves e sai. Não vai imprimir nada porque não tem nada. Aí eu escolho a opção 1, cadastro lá um uso do laboratório, agora registros vale 1. Aí eu volto na opção 2. Agora o meu registro vale 1. Então, o i é igual a 0. 0 é menor que 1? É. Então, eu vou imprimir na tela o meu primeiro registro. Agora, o i vale 1. 1 é menor que 1? Não. Ah, é falso, então saiu. Então, eu só tinha 1, ele só imprimiu 1, deu tudo certo. Então, é exatamente essa a condição correta. É o menor. E essa condição de usar o menor no for é a condição que a gente usa praticamente em todas as vezes que a gente usa o for. A gente sempre usa desse jeito aqui, que é a forma que é a mais adequada de percorrer um vetor. Então, não estaria difícil essa daqui. Quase sempre que a gente percorre um vetor, a gente percorre dessa forma aqui. Para fechar esse exercício, a gente tem um printf que vai mostrar o nome, a quantidade de máquinas, a quantidade de hora de cada registro. Então, a gente tem que colocar aqui os parâmetros para o printf. O primeiro parâmetro é o porcentagem %s, é o nome. Como que a gente imprime um nome na tela, uma string na tela? A gente vai imprimir usando nomes e, nesse caso aqui, né, porque i primeiro vale 0, então a gente imprime nome 0, depois nome 1, nome 2, nome 3, até terminar. Então, nomes i. Da mesma forma, então aqui eu estou passando um vetor inteiro para o porcentagem %s, que ele vai imprimir um nome inteiro. Aqui, porcentagem %d, eu vou imprimir quantidade de máquinas. Então, máquinas i. Ele retorna um inteiro e horas i. Deixa eu diminuir. Pronto. Então, era assim que ficaria. Assim ficaria o printf. Beleza? Agora, eu posso rodar o meu programa para saber se está tudo certo.
Vamos dar uma rodada aqui. Espera aí. Espera aí que eu confundi ele. Tem aqui o meu menu. Opção 2 ou 3. Vamos testar a 3 primeiro. Saiu. Funcionou. Vamos testar a 2. A gente sempre tenta bugar o programa, mas digitando corretamente, né? Porque eu nunca peço para vocês pensar que o usuário vai digitar um valor inválido. Então, se ele digitar 2 de cara, 2 é um valor válido. 1, então, não imprimiria nada, está funcionando. Vou imprimir alguma coisa, vou registrar. João usou 2 máquinas, 3 horas. Agora, 2, tá aqui. João, 2 máquinas, 3 horas. Vou colocar mais um aqui. Maria, 6 máquinas, 7 horas. Vou imprimir. Então, imprimi os dois. Ó. João e Maria. Funcionou. Então, vou sair. Esse é o nosso exercício 1, com muitas lacunas, mas acredito que a maioria dessas lacunas fosse tranquilo para vocês. Agora a gente vai ver o nosso segundo exercício, que tinha bem menos lacunas. É um exercício de funções. Então, aqui eu tenho minha função main, e aqui em cima eu tenho a função que vocês tinham que criar. E a função seria chamada no main aqui. Vocês chamariam a função, guardariam em uma variável e depois imprimiriam na tela a resposta. Vamos ler o enunciado da questão 2. Suponha que demore 30 dias para terminar uma obra de tamanho 1000, com 10 operários trabalhando 8 horas por dia. Faça uma função que calcule quanto tempo leva para terminar uma obra. Mas como eu sei quanto tempo leva para terminar uma obra? Você vai usar esses valores aqui, porque o tempo vai ser sempre proporcional, né? Na verdade, o tempo mesmo vai ser inversamente proporcional, né? Mas vocês não, eu já ia dar a fórmula pronta para vocês. Então, sempre assim, se demora 30 dias para uma obra de tamanho 1000 com 10 operários, 8 horas por dia. Se eles trabalharem mais, demora menos. Se tiver mais operário, demora menos. Se o tamanho da obra for maior, demora mais. Use os valores deste enunciado para calcular proporcionalmente a quantidade de dias para se finalizar a obra. Então, na opção, ó, na lacuna B, ó, eu já dava a fórmula para vocês aqui. Ó. Vocês só tinham que ver alguns detalhes, mas a fórmula já estava lá. Quem quisesse também, era bem tranquilo de fazer a regrinha de 3 ali para descobrir a fórmula. A função deverá receber as seguintes informações: quantidade de operários, que vai ser um inteiro, quantidade de horas por dia e tamanho da obra. Então, a função tem 3 parâmetros, 3 inteiros: operários, horas e tamanho. Já que é possível haver casas decimais na quantidade de dias, a função deverá retornar um float, que representa a quantidade de dias necessários para terminar a obra. Então, aqui mais uma informação importante. A sua função deve retornar um float. O cálculo da sua função deve guardar as casas decimais e não ignorar essas casas. Não imprima nada dentro da função que calcula a quantidade de dias. Isso daqui vocês nem iam ter que se preocupar, porque o código já está pronto, né? Seria só se vocês fossem implementar vocês mesmos a função. Já na main, peça para o usuário digitar a quantidade de operários, horas e tamanho da obra. Então, no main tem o printf e o scanf. Ainda no main, passe os valores para a função que calcula a quantidade de dias. Então, no main eu pedi, depois eu peguei esses valores, passei para a minha função. Essa função vai me dar como resposta quantos dias vai demorar minha obra. Então, por fim, ainda na main, eu vou pegar essa resposta e vou imprimir na tela, que é a quantidade de dias para finalizar a obra. Então, vamos lá. A primeira lacuna, a lacuna A, tem a assinatura da função. Né? A assinatura da função é o nome da função, com o que ela retorna, com os parâmetros. Isso daí é a assinatura, é a primeira linha da função. Então, tem aqui 6 opções de funções. Calcular tempo da obra. Tem aqui retorna int, retorna float e retorna char.
Qual dessas que a gente tinha que usar? A gente tinha que usar que retorna float. A gente precisa considerar casas decimais. Eu tenho duas opções com float. Uma que é int, operários, horas, tamanho. E eu tenho uma que é int operários, int obras, int tamanho. Quando eu vou declarar uma função, colocar os parâmetros da função, eu tenho que repetir o int. Eu tenho que repetir para cada um dos parâmetros. Eu não posso escrever desse jeito, não tem nem como rodar o programa se vocês escreverem desse jeito. Então, essa vai ser a assinatura da minha função. Aqui no espaço A, vai ficar desse jeito aqui. Então, função calcular o tempo da obra, os parâmetros, e me retorna um float. A lacuna B é uma linha só, nossa função só tem uma linha, que ela só faz um cálculo aritmético e já retorna o valor. Então, todos têm return, todos têm 10 vezes 8 vezes 30 vezes tamanho, dividido por 1000 vezes operários vezes hora. Mas de onde saiu esses valores aqui, professor? Esses valores são os valores do enunciado, ó. 30, 1000, 10, 8 horas por dia e tal. Que aí, fazendo a regrinha de 3, vocês conseguem chegar nesse resultado aqui. Bom, qual que é a diferença entre cada alternativa? Entre essas duas alternativas aqui, ó, a única diferença é esse ponto zero. Esse não tem. Ó, é a única diferença entre eles. Vamos pensar. Eu preciso das casas decimais. Eu não posso jogar fora as casas decimais. E vocês devem se lembrar de que se eu tenho conta só com inteiros, o computador ignora casas decimais. Ele joga fora. E 10 é inteiro, 8 é inteiro, 30 é inteiro, tamanho é inteiro, o 1000 não é, operários é inteiro, horas é inteiro. Ou seja, todas as minhas variáveis são inteiras e todos os meus valores são inteiros, menos esse aqui, 1000.0, porque ele tem uma casa depois da vírgula. Esse aqui é inteiro. Então, essa de baixo está errada, porque apesar da fórmula estar certa, ele vai desconsiderar a casa decimal, vai jogar fora. E isso faz com que o cálculo fique errado. Então, não pode ser o que tem 1000, tem que ser o que tem 1000.0, porque tem que ter um float na conta para que o computador transforme o resultado em float. Mas lembra que ele vai transformar o resultado da conta desse float com outra coisa. Então, como que o computador faz a conta? Ele faz da esquerda para a direita, né? Ele vai seguir as regras da matemática, como vocês já aprenderam na escola, normal. Começa da esquerda para a direita, a divisão, multiplicação, tem precedência sobre adição e subtração. Aqui não tem adição e subtração, né? Então todos têm a mesma prioridade. Então vamos lá, esquerda para a direita. Só que se tiver um parênteses, ele faz primeiro o que está no parênteses. Então na matemática é assim, né? Então, opa, tem um parênteses aqui, vamos fazer primeiro essa daqui, né? Ele começa então aqui. 1000 vezes operário, resultado é float. Vezes hora, resultado é float. Agora que terminou o parênteses, começa da esquerda para a direita. 10 vezes 8, int com int, resultado é int, resultado é int, resultado é int. Esse inteiro aqui dividido por esse float aqui, o resultado é float, e vai dar certo a conta. Então, a resposta correta seria essa daqui, a nossa primeira alternativa aqui. Essas duas aqui embaixo, ó, a diferença é que não tem o parênteses, ó, não tem esse parênteses aqui. O que acontece quando eu não tenho parênteses? O computador faz a conta da esquerda para a direita. Então, ele vai fazer 10 vezes 8, vezes 30, vezes tamanho. O resultado disso tudo dividido por 1000. O resultado dessa divisão por 1000 vai multiplicar operários e multiplicar horas. Isso daí está errado, porque tudo isso daqui ficaria embaixo ali, né, do risco da divisão. Isso tem que ser dividido por isso tudo aqui. Por isso que tinha que ter o parênteses. Professor, mas eu não sei fazer regra de 3. Tá, testa. Tinha 4 opções. Você pode ir lá, colocar no seu programa cada uma dessas opções e ver se ela funciona ou não. Bem tranquilo. Qual valor que você colocaria? Você poderia testar com esse daqui, ó. Você coloca obra de tamanho 1000,
coloca 10 operários e coloca 8 horas por dia. O resultado tem que ser 30. Aí vamos falar que agora a obra é de tamanho 2.000, o resultado é 60 dias. Vamos falar que tem a metade de operários, resultado é 60 dias. Aí você vai trabalhando, assim. Aí você faz também testes para ver com números, com casas depois da vírgula e tal, para ver se está tudo funcionando. Bem tranquilo. Então, mesmo quem não conseguisse fazer a conta, conseguiria acertar o exercício, porque eu já dei as alternativas aqui, né? Era uma delas. Então, essa primeira alternativa aqui é a correta. Então, aqui. Bom, aqui na função main, eu declarei as variáveis, pedi para o usuário digitar as variáveis, e agora eu tenho que usar a minha função. Eu tenho que passar esses valores para a minha função, e a minha função vai calcular e vai retornar a resposta que eu vou guardar aqui numa variável e vou imprimir ela na tela. Então, no D, quer dizer, na C, né? Primeiro aqui a C, é essa daqui, é a variável que eu vou guardar a resposta da função. Ó. Então, na D, eu chamo a função calcular tempo, ó, e na C, eu guardo a resposta. Se eu quero guardar um número que tem casas decimais, eu vou usar o quê? Vou usar o float. Então, é float dias. Será que era com um vetor? Não, eu não preciso guardar 10 valores diferentes. Eu guardo um valor só. Mesmo porque, se vocês tentassem colocar essa linha aqui e ali, ele nem ia rodar também o programa e ia dar erro. Porque o programa ó, tem um igual alguma coisa. Então, teria que ser float dias. E para chamar a minha função calcular tempo obra, como que eu chamo ela? Então, na lacuna D, também bem tranquila, qual que era a diferença entre cada uma das alternativas? É só o separador entre os parâmetros, para vocês saberem qual separador vocês tinham que usar na hora de chamar uma função, né? Na hora de executar. Tinha com ponto e vírgula, tinha com vírgula, tinha com mais, com e, com ou. Qual que é o correto? Qual que é o separador de parâmetros? É a vírgula. A vírgula que separa os parâmetros. Então, assim que eu chamo a minha função, ó, calcular tempo, operários, horas, obra. Aqui eu chamei de obra, ó, aqui eu chamei de tamanho. Tem diferença? Tem problema isso? Não tem problema. Lembra que o nome que eu colocar aqui, eu posso colocar o nome que eu quiser, e essas variáveis aqui são variáveis dessa função, que não tem nada a ver com as variáveis dessa função main. Elas são isoladas. Uma não interfere na outra. E aqui, ó, tem outros nomes. Ó. Maravilha. Última coisa que eu preciso é imprimir na tela. Né? Eu tenho que imprimir na tela quantos dias demora a minha obra. Então, aqui tem o printf. Como que eu faço para imprimir um float? Essa daqui estava tranquilo, né? Para imprimir um float, eu uso porcentagem %f dias. No printf, eu não vou usar o e. Então, vai ser essa daqui. Então, vamos rodar para ver se está tudo certo. Então, se eu tenho 10 operários, 8 horas por dia, óbvio, tamanho 1.000, 30. Tranquilo. Ó. Se eu diminuo a quantidade de operários para 5, que é metade, 8 horas por dia, obra tamanho 1.000, eu demoro o dobro do tempo. Então, 60 dias para terminar a obra. Tranquilo, gente. Dá para fazer também com um valor quebrado, né? Vamos fazer com um valor quebrado para saber se ele está jogando fora as casas decimais. Deixa eu pensar aqui, vamos chutar qualquer valor aqui. Se eu colocar operários 10, horas 8, só que agora em vez de 1.000 eu coloco 999. Então, ó, beleza. É esse daí mesmo, ó, um valor quebrado, ele não jogou fora as casas decimais, ó. Então é quase 30 dias para terminar a obra. Então, se fosse 1.000, ia ser 30 dias. Então, é quase, ó, 29,96999. Se arredondar, vai acabar sendo 30 dias mesmo. Bom, então essa foi a nossa segunda avaliação, né? Lembrando que ela estava valendo mais
do que 10 para dar uma força para vocês. Tinham 17 lacunas para distribuir bastante a pontuação. Caso vocês errassem uma lacuna, vocês iam perder pouquinho, né, 0,7, mas lembrando que nem era 0,7 de 10, né, era 0,7 de quase 12, né. É isso aí então, pessoal, qualquer dúvida eu estou à disposição. Lembrando que essa prova, a prova 2 vale mais do que a prova 1, tem praticamente peso 2 a prova 2. E quem ainda não atingiu a média pode fazer a recuperação. Na recuperação também vai cair todo o conteúdo da disciplina, ou seja, vai cair a mesma coisa que caiu na nossa prova 2. Beleza? Até mais, gente.